Quando a Intel lançou a 12ª geração de processadores, eles trouxeram uma das melhores linhas para jogos que nós vimos há várias gerações, pelo menos da própria Intel. O i5-12400F, que eu já testei aqui no canal, e já falei que ele é um dos melhores processadores que vocês deveriam investir dinheiro se vocês querem um desempenho excepcional em jogos, sem gastar muito. Mas e se eu disser para vocês que existe uma opção melhor? Mas tem um porém, ela só existe na China. Não me levem a mal, pessoal. O i5-12400F é brabo. Eu já testei ele aqui no canal e tive resultados excelentes de desempenho. Na maioria dos jogos, ele consegue extrair o máximo de desempenho até das placas de vídeo mais poderosas. E por conta disso, eu assino embaixo da frase que alguns gringos andaram falando em seus reviews. Esse é o melhor processador que você deveria investir dinheiro. Mas então, surgiu uma opção. A opção é chamada de i5-12490F e ele promete ser uma opção entre o i5-12400 e o i5-12600KF, que é um processador bastante mais caro. Em termos de especificação, o 12490F possui a mesma quantidade de núcleos e threads do 12400F, ou seja, ele possui os 4 núcleos de eficiência disponíveis no 12600 desativados. As similaridades começam a aparecer com o 12600 quando nós falamos de clock e cache. O clock base do i5-12490F pula de 2.5 para 3 GHz contra 3.7 do 12600, enquanto o Turbo Boost máximo pula de 4.4 no 12400 para 4.6 no 12490 para 4.9 no 12600KF. E o ponto mais interessante de todos é o fato de que o 12490F possui 20 MB de memória cache L3, ou seja, a mesma quantidade de cache do 12600KF. Isso coloca ele numa posição única em que podemos inferir que ele é um processador recortado do 12600 e não utilizando o mesmo núcleo do 12400. Isso torna uma CPU muito interessante porque ela tem mais recursos físicos e faz com que ela desempenhe muito bem. Mas antes de irmos para os números de desempenho, que tal você se inscrever nesse canal? Inclusive, diga aí pra mim, coloca nos comentários se você tem interesse que eu traga aqui no canal o i5-12490F. Se nós tivermos bastante like nesse vídeo e bastante comentário pedindo, eu compro um e mostro aqui pra vocês os resultados de desempenho. E agora sim, falando sobre os scores que foram postados na internet pela galera do Tom's Hardware, basicamente o que foi encontrado do i5-12490F são os scores no Geekbench, separado nas duas categorias, o Single Core e o Multicore. O fato interessante é que o 12490F registrou um desempenho cerca de 10% maior no single core em relação ao 12400F e 14,5% maior no multicore. Isso basicamente coloca ele em níveis de desempenho muito parecidos com o Ryzen 5 5600X, que é um processador de gama mais alta da AMD que concorreria com o 12600KF. É muito interessante esse resultado, pois ele bate até mesmo o i5-12500, que é basicamente a versão com vídeo integrado e clocks um pouquinho mais altos do 12400F. Esses resultados são bastante interessantes, pois ele chega a bater até mesmo o i5-12500, que é mais um processador que não está disponível no Brasil, mas que é basicamente um i5-12400 com vídeo integrado e um pouquinho mais de clock. Isso faz ele ser uma opção muito mais interessante do que o 12500, mesmo que você vá importar, por exemplo. E é claro, o fato curioso sobre esse processador é que ele não é vendido oficialmente no Brasil e para todos os efeitos na maioria dos outros países. Ele está disponível apenas na China. Não tem uma razão específica para isso, e assim como outros produtos que nós já vimos disponíveis apenas na China, cito para vocês aqui a GTX 1060 de 5 GB, que é uma placa de vídeo que está tomando a internet com reviews recentes dela, e que é uma placa de vídeo que era disponível apenas na China, vendida para lan houses utilizarem elas aí ao longo desses anos, e agora começaram a aparecer usadas para o pessoal comprar. Enfim, existem alguns produtos que são restritos geograficamente, por questões de disponibilidade ou por questões de mercado de interesse. E eu não posso afirmar para vocês o porquê que o 12490F é restrito à China. Mas o que eu posso dizer para vocês é que nós temos a salvação. O AliExpress está com esse produto disponível para vender e, honestamente, eu não acho que o preço dele está tão ruim. Hoje nós conseguimos encontrar o i5-12400F no Brasil na faixa de R$ 1.450. O i5-12490F está disponível no AliExpress por R$ 1.567,
se você não fizer nenhum cupom. Frequentemente, para essa faixa de preço, é possível conseguir cupons de 50, 70, 100 reais, que coloca ele praticamente na mesma faixa de preço do 12400F aqui. Mas tem dois poréns. O primeiro porém é que o 12490F não vem com cooler box, então você vai precisar adquirir refrigeração à parte. Você pode colocar isso no preço do produto. Mas o segundo detalhe é justamente o fato de que o 12.400F no Brasil é somente à vista. Se você pegar o preço a prazo dele na maioria das lojas, vai passar bastante desse preço do 12.490F. E quando nós olhamos para o 12.600KF, que basicamente entrega um desempenho muito parecido, mas que é liberado para overclock, e eu até entendo para quem vai comprar uma placa-mãe da série Z690 querer comprar um processador desbloqueado, eu não consigo ver valor na maioria dos usuários que vão acabar adquirindo os processadores bloqueados e investir nesse processador. E ele está custando em média R$2.000 aqui no Brasil hoje, ou seja, bem mais caro do que o 12490F e isso também somente à vista. É óbvio que quando colocamos esses números um do lado do outro, parece ser uma opção muito interessante o 12490. Ele oferece um desempenho na faixa de Ryzen 5 5600X, de i5 12600, porém ele custa o preço muito parecido com o 12400F. Eu chamo atenção para vocês com relação às questões de importação. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. É importante você ter em mente que você pode ser taxado nesse produto, porém é muito, mas muito incomum que isso aconteça em processadores. A loja que está vendendo ele hoje no AliExpress é uma loja que está muito acostumada a fazer essas vendas internacionais. Eles já vão fazer a declaração para você com um valor abaixo. O pacote dele, como não vem com cooler box, ele é bem discreto, ele vem numa caixinha preta bastante bonita e basicamente você não deve ter problemas com taxação. O que você não vai ter com esse processador é garantia aqui no mercado nacional. Obviamente esse processador não está nem disponível e muito menos a Intel vai se importar se você tiver algum problema com ele. Dificilmente processadores dão problema, mas se der, você vai estar desamparado. É importante entender esse risco e, caso você assuma esse risco, eu tenho certeza que você vai estar comprando um produto muito interessante. E eu já aproveito para falar para você aqui sobre a placa-mãe que eu estou indicando para todo mundo para usar com esses novos processadores Alder Lake. Um dos pontos que está incomodando muitas pessoas em montar kits de 12ª geração da Intel é justamente o preço alto das placas-mãe. Se você vai procurar uma placa-mãe B660 no Brasil, é difícil encontrar preços abaixo da faixa de R$ 1.050, R$ 1.100 e são modelos absolutamente simples. Modelos que até mesmo podem ter problemas para rodar um processador um pouquinho mais parrudo caso você decida fazer um upgrade. Por conta disso, eu já trouxe aqui no canal uma placa-mãe importada da China. Vou deixar o card do vídeo aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu estou falando da Soyo B660M Classic, uma placa-mãe da fabricante Soyo que ressurgiu das cinzas. Quem via a época das placas-mãe antigas deve se lembrar dessa fabricante e ela está surpreendendo nos testes em toda a internet. Testes aqui no meu canal, testes de canais gringos que estão comparando elas com placas-mãe de grandes marcas e estão chegando à conclusão de que ela é capaz de rodar processadores como o i7 2700K ou o 12900K em condição estoque sem problemas. De fato, uma excelente placa-mãe. E custando na faixa de R$ 650, ela custa praticamente metade de uma placa-mãe equivalente aqui no Brasil. Quando nós colocamos o i5 12490F custando por volta de R$ 1.570 e essa placa-mãe por 650, nós temos um conjunto matador, que cuspidor de frames, que você vai pagar praticamente o preço de um 12.600K no Brasil. De verdade, pessoal, vai custar cerca de R$ 2.200 esse kit e você ainda pode parcelar sem juros. Não tem frete, a chance de taxação é relativamente pequena e caso você seja taxado, a chance é que seja uma taxa bem baixa. Honestamente, eu acho que esse é um dos kits com melhor custo-benefício para quem quer um PC top de linha sem gastar muito. Esse processador deve empurrar até uma RTX 3090 em 1440p e extrair o máximo de desempenho dela, e ele vai durar muito tempo sendo um processador muito relevante no mercado. Eu tenho certeza que é uma das melhores opções hoje, e se você estiver disposto a correr esse risco de taxa, risco da garantia, com certeza é um kit matador aí, e você vai poder usar ele por muito tempo e ter um excelente desempenho. Todos os links dessas peças vocês encontram aqui na descrição desse vídeo. Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Eu achei muito interessante o fato de ter um processador tão legal que infelizmente está só disponível na China,
mas que agora vocês conhecem e vocês podem tomar a decisão se vocês querem partir aí para essa opção ao invés dos modelos disponíveis no Brasil. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, considere se tornar membro. Isso ajuda o canal a trazer mais conteúdos como esse e, eventualmente, quem sabe eu não acabo trazendo aí o i5 12490F para testar com a nossa RX 6900 XT aqui no canal. Não é verdade? Então, até o próximo vídeo. Valeu!